Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o irmão Elismar. Gostaria de estar compartilhando com vocês mais um pouco da palavra de Deus, né? Gostaria que vocês, quem tiver a Bíblia aí, pudesse abrir no livro de João, no capítulo 11 e no versículo 39. Amém? Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, e disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Criador do Universo, estamos na Tua presença pedindo a Tua palavra para que possamos compreender, Deus, para que possamos viver corretamente. Eu te peço, ilumina-nos, Senhor Deus, e fala conosco segundo o seu desejo, para que nós possamos, Deus, seguir os seus caminhos de forma mais fiel e correta, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amigos ouvintes da palavra de Deus, a palavra da ressurreição de Lázaro é uma palavra famosa, graças a Deus, uma palavra maravilhosa, muito pregada e de grande efeito sobre a vida espiritual. Mas hoje aqui eu gostaria de falar um pouco sobre essas situações, sobre questões de por que nós enterramos os mortos. Interessante, não? Jesus fala: tira a pedra, e a mulher logo retruca: está cheirando mal, Senhor, porque já é de 4 dias. É interessante, porque a questão quando acontece conosco fisicamente, a princípio nós temos o choque da perda. Nós passamos pelo processo da perda. E nessa questão do processo da morte, o indivíduo começa a se deteriorar. A princípio nós temos a tristeza, porque nós chamávamos a pessoa, falávamos com ela, ela não respondia. E não, a morte não é uma coisa comum, é uma coisa terrível e pesada. O sono, você grita, chama, sacode, a pessoa acorda e ela te responde. Mas o morto, você jamais o verá, colocamos assim. E interessante, temos a perda, temos o choque. Então nós queremos tirar aquele problema de diante dos nossos olhos, porque ele nos lembra da nossa dificuldade, que é a morte. Mas tem coisas que são inerentes à morte, que por isso nós temos que enterrar os mortos. A princípio você começa com a deterioração normal. A pessoa começa com um dia, talvez um pouco mais, começa a exalar um mau cheiro. Você começa a ter a necessidade de se afastar. Com um pouco mais de tempo, aquele mau cheiro vai aumentando, até que o organismo começa a se deteriorar de forma mais avançada, que chama de estado de putrefação. O certo ponto que o mau cheiro chega a extremos, que você começa a ver aquilo que mais aterroriza o ser humano. A parte interna, os seus ossos, muitas vezes uma face já sem a carne, os olhos já foram liquefeitos, e coisas do gênero, e vários órgãos. Então, por isso, pela questão de medo, pelo que nós somos da morte, e pela questão da dificuldade, com o mau cheiro da morte, que é causado em organismos vivos, nós enterramos os mortos. Agora, imaginando, na questão dos egípcios antigos, eles faziam coisas engraçadas, eles faziam dos seus faraós, e de pessoas importantes, muito ricas, múmias. Segundo o pouco que eu entendo, era feito o quê? Era retirado órgãos vitais do indivíduo, era tirado o cérebro, era tirado o coração, órgãos do gênero. Eles eram colocados em jarros próximos, em vasos próximos àquele faraó. O corpo era levado a uma solução de água com alguns produtos da época para secar a carne, para que ela estivesse perdendo a umidade e se mantesse mais tempo. E a parte onde era tirada a cavidade física, onde era tirado os órgãos, eram colocado especiarias e algumas ervas aromáticas para que desse um cheiro, pudesse burlar o cheiro do organismo. E o indivíduo era colocado em sarcófagos, todo mundo sabe, e os poderosos eram colocados nas suas pirâmides, para que, segundo a visão egípcia da ressurreição, o espírito voltasse e achasse o corpo em alguma condição de entrar no corpo e ressuscitar. Segundo a mitologia egípcia, o indivíduo era levado até Osíris, que seria o deus da morte, e ele fazia um processo com o morto.
pegava aquele espírito, pegava o seu coração, colocava numa balança, do outro lado da balança colocava uma pena. Diz que se o coração do faraó fosse mais leve do que a pena, ele podia ressuscitar. Então acho que nunca deu certo, porque até hoje não viu falar de um faraó que ressuscitou. Mas trazendo para nós, na questão espiritual, a Bíblia fala que se com ele morremos, também ressuscitaremos. E fala-se de quando a pessoa está morta para esse mundo. Então vamos levar agora para a questão da salvação. Quando o indivíduo aceita Jesus de coração realmente, ele tem uma conversão diante de Deus. Assim que ele levanta a mão, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, ele inicia o processo da morte. E levando para esse lado, ele começa a entrar nos estados em que as outras pessoas começam a sentir que alguma coisa aconteceu na vida dele. Porque para você viver para Deus, você tem que estar morto para essa vida. Não existe uma outra saída. Existem as gambiarras, por assim dizer, as filosofias. Não, eu não quero entrar por esse caminho dessa forma, porque seria fanatismo. Eu não quero obedecer de tal forma, porque isso aí é excessivo. Não há necessidade. Hoje todos sabemos ler e escrever, somos extremamente inteligentes, pessoas têm faculdade de todo jeito. E quem não tem tempo para estudar pode entrar na internet e encontrar as informações que quiser. Então, as pessoas quando recebem esse choque da morte para o mundo, para poder viver para Deus, e começa o processo da morte nessa vida. E engraçado que a primeira coisa as pessoas descobriram, fulano de tal agora é um crente. Então, a princípio, aquele choque nos amigos, aquele choque nos próximos, aquele choque nos familiares, os amigos e vizinhos, as pessoas da sua vida social, elas começam a estranhar, porque vem a repulsa, devido ao cheiro da morte. Porque o indivíduo começa no processo a que todas as pessoas que ele amava, que eram verdadeiramente chegados a ele de forma fiel, começam muitas vezes a tratá-lo com um distanciamento. Ou quando tem a oportunidade de estar perto, tratando a pessoa com desdém. Não é uma coisa da pessoa, é inerente à morte. Morreu para o mundo para viver para Deus. Não se pode servir a dois senhores, a Bíblia diz. Não podemos estar vivendo em paz com o mundo e em paz com Deus. Isso é impossível, biblicamente falando. Agora imagine só, como é que se pode fazer uma múmia de um crente? Interessante, né? A múmia do crente ela é bem possível. Talvez você já viu algumas por aí. Quando a pessoa entra no estado da morte, o que acontece, como vemos nos velórios, a pessoa chora na beira do caixão, tem gente que se joga em cima do caixão, grita, me leva junto, coisas do gênero. E faz aquela expressão de emoção. E passando aquele momento de expressão de emoção, muitas pessoas falam, eu preciso interromper a morte com todas as minhas forças. Aí começam a tentar o processo da mumificação do crente, para não deixar que se conclua o processo da obra de Deus. A pessoa chega na outra, que era um amigo da bebida, um amigo das drogas, um amigo seja lá do que for, fala para ela, fulano, antes nós bebíamos todas, você é crente, mas agora vamos fazer o seguinte, só maneira, se você não bebe todas, agora beba só algumas. E muitas vezes estava separado ali, e muitas vezes certos crentes no processo, em vez de ele ir direto em relação ao processo, para que Deus possa terminar a obra na vida dele, ele fala, realmente não tem necessidade de ser tão radical, não tem necessidade de ser fanático, você pode tomar algumas, por assim dizer, ao invés de tomar todas. E muitas vezes você vê algum crente em algumas situações interrompido, você passa por ele vai na igreja, ele faz de tudo, mas ele tem aquela parte da vida que, como diz, é mumificado. Arrancaram o coração, tiraram órgãos vitais, tiraram o cérebro, dessecaram, colocaram em jarros para impedir a obra. E outra coisa muito engraçada também, hoje em dia não, é muito natural da sociedade. A pessoa que vivia um relacionamento a três, por assim dizer, tinha uma família e aquela pessoa era o terceiro dentro da relação. Aí um certo dia a pessoa fala, hoje eu aceitei o Senhor Jesus. Aí fala com aquele outra pessoa que ela tinha uma relação. De agora em diante, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que viver novidade de vida, então eu vou deixar essa situação para lá. Acontece a mesma coisa, a pessoa que recebeu essa notícia começa a sofrer. E eu digo até de forma, pode ser até legítima, porque eu não estou aqui para julgar os sentimentos do coração de ninguém.
mas eu não posso viver sem essa pessoa, eu não consigo continuar a minha vida, mas também não quer resolver o outro lado da vida. Quer continuar a vida com uma outra e ter a terceira pessoa na vida. O que a pessoa faz? Vamos fazer uma múmia. Em vez de você, tudo bem que nós temos a mesma relação, mas continuamos sendo próximos, continuamos sendo amigos, continuamos saindo juntos, continuamos falando todos os dias, continuamos no WhatsApp, continuamos no Facebook, eu sei lá o que, ou até passando um bilhetinho escrito na cartinha. Precisamos nos manter o contato, porque no final das contas as pessoas não conseguem esquecer o passado, principalmente se o passado é vivo na vida delas. Nós brincamos muito. E brincamos principalmente com o diabo, como se ele fosse uma coisa que você pudesse tapear tão fácil. A vida funciona como uma porta que você abre. Uma vez a porta fechada, você não tendo conhecimento dela, você não pode alegar o que tem após a porta. Mas uma vez a porta aberta, se você olhou por uma vez, você não pode nunca alegar a ninguém: eu não tenho consciência do que tem do outro lado. Então muitas vezes nós vemos pessoas sendo transformadas em múmias de crente, devido à bebida, devido ao dia a dia, devido às interações sociais, porque as pessoas dizem até mesmo de forma legítima: eu não posso viver sem você, eu tenho necessidade da sua presença. E muitas vezes a pessoa quer manter aquela situação, e a pessoa consente. Em vez de prosseguir o processo de conhecer a Deus, o processo de fé em fé, de glória em glória, de crescer espiritualmente, a pessoa fica, nem está aqui e nem está lá. Passa a servir a dois senhores, como se fosse possível, isso muito poeticamente falando. Então muitas vezes nós vemos certas pessoas que nós são verdadeiros mortos-vivos das igrejas evangélicas. Pessoas que você fala a paz do Senhor para ele, ele fica, ele não tem uma resposta, ele não tem uma vida. Você não pode chegar nele e ver um fruto, um testemunho que dignifique a morte desse mundo. Porque você, vendo o dia a dia, você vê que ele ainda está vivo. Alguma parte dele ainda está aqui, quer seja o coração num jarro separado, quer seja órgãos vitais em outro jarro, quer seja enfaixado, enrolado e o corpo dessecado para dar uma parede, para poder segurar a morte. Em algum ponto da vida muitas vezes está mumificado, simplesmente para não perder os amigos, para não perder o contato da vida, para não perder a ação da vida, para não desagradar a ninguém, porque o único homem que foi morto pelo seu próprio povo, e porque ele não agradou os homens, ele queria agradar a Deus, e a palavra mesmo diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e ele foi levado à morte pela necessidade de muitas pessoas, muitas vezes, e por isso nós devemos honrar essa morte, assumindo também a morte para o mundo. E a Bíblia diz, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, o dono da casa foi chamado de demônio, foi chamado de uma coisa terrível. O dono da casa, a Bíblia diz, no caso é o Senhor Jesus, ele foi chamado disso, quanto mais os seus domésticos. Se você tem uma vida e todo mundo tem um amor muito grande por você, e é muito fácil conviver com você, vá diante de Deus, ore, procure em Deus o entendimento. Porque se estão faltando lutas, é porque muitas vezes nós não estamos agradando tanto a Deus assim. Amém? Deus abençoe a todos. Aceite a Jesus. Vá à igreja evangélica mais próxima da sua casa. Amém?